Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Quando pensamos em igreja, normalmente nós pensamos em alguns aspectos que nós consideramos importantes, tal como pregação. Deixa ver se a pregação é boa. Deixa ver se há comunhão. Às vezes nós até confundimos um pouco comunhão com convívio, mas deixa-me ver se esta igreja tem alguma coisa para me oferecer. Deixa-me também entender se esta igreja tem preocupações com as gerações mais novas, como também para perceber se há amor entre as pessoas. No entanto, o que significa, à luz da Bíblia, uma igreja amorosa? É precisamente sobre uma igreja amorosa que nós iremos falar hoje. O título da mensagem é Igreja Amorosa. E vamos abrir então as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Este livro, esta carta, foi escrita por Paulo à igreja de Filipos. Em Atos 16 nós podemos ver que foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja. Esta carta inicia-se então com as saudações e depois nós vemos logo a seguir uma oração pela igreja. Do versículo 3 até ao versículo 8 nós vemos então Paulo a agradecer. Nós só vemos motivos de gratidão ao Senhor por a vida daquela igreja e a partir do versículo 9 que nós vamos ver hoje são os motivos de petição. Nesta oração destaca-se a alegria de Paulo ao dirigir-se às pessoas que o apoiaram tanto espiritualmente como financeiramente, quando muitos outros já o tinham abandonado. Outro aspecto que podemos notar é que Paulo menciona inicialmente a igreja e só depois menciona os pastores e diáconos para mostrar que no reino de Deus todos têm o mesmo valor. É por isso que nós não vemos nomes de pastores a serem mencionados nesta carta, mas sim nomes das pessoas da igreja. Qual a razão? No reino de Deus não há celebridades. Somos todos iguais. Além disso, podemos também perceber como Paulo ora e expressa amor por uma igreja imperfeita, pois esta enfrentava problemas com falsos profetas e conflitos entre as pessoas. Então vamos ver hoje as características de uma igreja amorosa através desta oração de petição. Em primeiro lugar, nós vamos começar a ver que uma igreja amorosa vive em amor racional. Vamos ler então o versículo 9. E também faço, a ideia no original mostra uma continuidade, não era só uma vez. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente. Aqui a ideia do aumentar é crescer abundantemente, uma intensidade enorme, mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, depois de Paulo ter agradecido pelas vidas daquelas pessoas, Paulo pede a Deus algo muito mais específico para esta igreja. E o que era? Amor. Inclusive, desejava que este amor aumentasse mais e mais nas suas vidas. A igreja de Filipos era pobre, e mesmo ajudando Paulo, e Paulo não pede por prosperidade. A igreja sofria perseguição e Paulo não pede livramento. Ele pede, no momento difícil da vida da igreja, ele pede que cresçam em amor. E que amor era este? A palavra amor indica afeição profunda, comunhão. Se nós lemos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até ao versículo 3, a palavra amor é a mesma. E o que é que ele diz, Paulo, aos Coríntios? Se eu for capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, as minhas palavras são como o badalar de um sino ou um barulho de um chocalho. Se eu tiver o dom de declarar a palavra de Deus, de conhecer os seus mistérios e souber tudo, e se eu tiver uma fé capaz de transbordar montanhas e não tiver amor, não valho nada. Ainda que eu dê esmolas em tudo o que é meu, se me deixar queimar até vivo e não tiver amor, de nada me serve. Então o que Paulo está aqui a dizer-nos é que nós podemos saber tudo. Toda a teologia bíblica, toda a teologia sistemática.
podemos saber falar com toda a eloquência, nós podemos até ter uma fé inabalável, podemos até dar boas contribuições, mas se nós não tivermos amor, todas estas coisas que eu mencionei não servirão para nada, rigorosamente nada. Então é o amor que vai dar significado a estas coisas, porque se não houver amor, nós podemos fazer coisas extraordinárias, mas não será útil espiritualmente para as nossas vidas. Por isso, Paulo pede para que este amor, que dá um novo significado, cresça abundantemente. E como é que Paulo desejava que este amor fosse visível? Em conhecimento e em percepção. Isto é, sendo racionais. A palavra conhecimento é usada 21 vezes no Novo Testamento para mostrar-nos que o conhecimento bíblico ele não deve ser superficial, mas deve ser um conhecimento profundo, um conhecimento íntimo. Então Paulo desejava que a igreja crescesse em amor. E para isso eles precisavam de conhecer a verdade, para então colocarem em prática. Dizem que o amor é cego. Isto é, quem vê de forma cega nem procura conhecer a outra pessoa, porque está cega. Talvez tenha acontecido isto com a minha mulher, não sei. No entanto, o que Paulo está aqui a dizer é totalmente diferente. Se nós amarmos mais e mais a Deus, nós iremos desejá-lo conhecer melhor. Amor que leva a desejar conhecer. Então o mesmo acontece connosco. Se eu amo a minha mulher, não basta dizer que eu a amo, mas devo desejá-la conhecer mais, cada vez melhor. Então a pergunta que se impõe é: temos tido nós o desejo de conhecer a Deus? Ou dizemos que amamos, mas depois a nossa vida não mostra este desejo de conhecer a Deus? Agora, como podemos conhecer melhor a Deus? Experiências místicas? Não. Conhecendo a palavra, a Bíblia. Então, será que a nossa vida tem mostrado o desejo de conhecermos a Deus através do conhecimento da sua palavra? Será que aqueles que vivem à nossa volta percebem o nosso amor a Deus pelo desejo de conhecermos a palavra? Será que os nossos filhos percebem que nós, pais, desejamos conhecer a Deus porque a palavra está no centro das nossas casas e, se for preciso, nós desligamos toda a tecnologia, toda a luz para nos centrarmos exclusivamente na palavra? Será que as igrejas estão mais preocupadas em pregar a palavra de Deus para que as pessoas o possam conhecer? Ou estão antes em investir em experiências de culto, investindo muito nos sentimentos e sendo rasas no estudo dos bíblicos? As igrejas estão a dar a palavra para as pessoas conhecerem ou estão agora há aí um termo, já não é o culto, é uma experiência. Investem muito nos sentimentos das pessoas e depois os seus estudos bíblicos, eles são rasos. Salmo 1 e 2. Feliz o homem que não segue o conselho dos maus, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma parte na reunião dos provocadores. Antes põe toda a sua alegria na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, 97. Quanto eu amo a tua lei, Senhor. Quanto eu amo a tua palavra, Senhor. E nela eu medito todos os dias. Então Paulo o que nos está aqui a dizer é que o amor a Deus leva-nos a desejar conhecê-lo melhor. Então Paulo diz-nos aqui também que deseja que o amor de Deus possa crescer também a nível de percepção. A palavra no original indica capacidade de julgar, capacidade de discernir corretamente. Ou seja, a capacidade de fazer escolhas sábias e éticas. Compreender todas as coisas para então dizerem assim: eu agora sei decidir o que é melhor. Porque eu tenho o conhecimento, um conhecimento que me leva à percepção. Paulo pede então para que o amor cresça na vida da igreja, para terem um melhor conhecimento de Deus, para terem então a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, como saberem a diferença entre aquilo que é importante para a nossa vida e aquilo que é trivial. É na Bíblia que nós encontraremos conhecimento para nós, ao ponto de termos a melhor percepção sobre as decisões que nós devemos tomar para a nossa vida.
Às vezes nós não sabemos que decisão é que eu devo tomar. Pastor, ponha lá as mãos na minha vida, na minha cabeça e diga lá, devo tomar o caminho A ou o caminho B? Diga lá, pastor, o que é que acha melhor? Como se nós, pastores, tivéssemos assim uma capacidade de discernimento. Não, leiam a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Queres saber o que Deus tem para dizer? Queres saber o que Deus tem para a tua vida? Lê a palavra. Inclusive, a palavra de Deus irá dar-nos também a percepção, a capacidade de tomarmos então decisões, porque é apta para discernir tanto os nossos pensamentos como as intenções do coração. Nós somos enganados muitas vezes por nós próprios e é a palavra de Deus que vai entrar na nossa vida e vai ter capacidade para perceber os nossos pensamentos como as intenções dos nossos corações. É o que diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. É mais cortante do que qualquer outra espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e os propósitos do coração do ser humano. Então é a palavra de Deus. Nós não temos capacidade de entender o que vai no coração do Daniel. Às vezes, mas nós não temos. É a palavra de Deus que vai discernir o coração dele, os pensamentos dele. Então torna-se mais importante sabermos que o amor a Deus provoca discernimento, capacidade de conhecer e percepção para tomarmos as melhores decisões nas nossas vidas. Porque se tivermos amor, dissemos que temos amor a Deus, mas isso não provoca em nós conhecimento quanto discernimento, nós vamos aceitar tudo o que nos derem nos púlpitos das nossas igrejas. Se nós dissemos, sim, somos uma igreja amorosa, mas o que é que vocês conhecem da palavra? Não conhecemos nada, mas Deus é amor. Isso nós sabemos. Nós não vamos ter capacidade, sem conhecimento, não vamos ter capacidade de discernir aquilo que é ensinado nos púlpitos das nossas igrejas. Ontem o Arnaud já tinha a pregação feita, ele falou-me de uma autora de um livro que Marilyn Robinson, e eu disse-lhe que tinha um livro e depois fui ver lá algumas frases dela sublinhadas e achei uma interessante para meter aqui no sermão, e então eu meti no sermão, já tinha o sermão feito, tive que ir outra vez fazer o sermão todo por causa do Pedro Arnaud. E a frase dizia o seguinte: um lapso de discernimento pode criar rapidamente uma situação em que só são possíveis escolhas absurdas. Então, se nós não tivermos o discernimento, nós entraremos num ponto em que qualquer decisão será absurda. Então, atrevo-me a dizer que, sem conhecimento, até a palha que nos dão nos púlpitos da nossa igreja parecerá bela. Porque nós não temos capacidade de discernir. E as pessoas dizem amém, as pessoas dizem com certeza, aleluia, mas nem sabem o que está a ser dito. Andaremos assim ao sabor do vento e não conforme a palavra. Paulo tinha uma luta intensa na igreja de Filipos contra os falsos mestres e alerta a igreja para terem cuidado, para terem amor, um amor que desperta conhecimento e percepção para perceber o que é verdade e o que é mentira. Não é em vão que Paulo diz em Filipenses 3:2, à mesma igreja, cuidado com os cães. Nós vamos perceber que não tem nada a ver com os animais, está bem? Cuidado com os falsos obreiros, com os falsos mestres. Cuidado com os fanáticos da circuncisão. Vamos ver depois o que é que isto significa, mas aquilo que Paulo está a alertar é: tenham cuidado com os falsos mestres. Há um escritor americano muito conhecido chamado Rob Bell, que ele é universalista. A ideia dele é que, no fim, todos serão salvos. E escreveu um livro com o título O Amor Vence. O que é que ele quer dizer? E não é só Rob Bell, agora há mais pastores a entrar nessa linha herética. É uma visão distorcida do que significa amor. E depois muitos ficam encantados, porque queiramos quer não, este tipo de amor falso é muito agradável aos olhos e aos ouvidos. Este autor, Rob Bell, tem este livro, O Amor Vence. Ou seja, no fim, o amor vence e todos serão salvos. É uma visão distorcida do que significa amor. E depois muitos ficam então encantados, porque queiramos quer não, este tipo de amor falso é muito agradável aos olhos, é muito agradável aos ouvidos, é mais agradável ouvir que no fim todos serão salvos do que ouvir que há céu e há inferno. Mas é o que a palavra de Deus diz. Os falsos profetas têm sempre muita popularidade, porque distorcem
o verdadeiro significado do amor. E usam a capa do amor para esconderem que são rasos a nível doutrinário e a nível ético. Há uns tempos, não muito, ouvi um pastor que era uma eloquência, umas palavras, toda a gente ficava uau, e metade das pessoas não percebiam nada daquilo que ele estava a dizer. E depois, quando nós estávamos lá um grupo de pastores e ver e analisar o que ele estava a dizer, era profundamente errado o que ele estava a dizer. Mas estava a esconder tudo na capa do amor e da eloquência para mostrar que o seu ensino era raso a nível doutrinário e ético. Por isso, igreja, ao falarmos a verdade em amor, em todos os seus domínios éticos e doutrinários, e se mesmo assim nós formos acusados de falta de amor, nós devemos dizer o contrário. O amor deleita-se na verdade e ajuda-nos a tomar as decisões certas para a nossa vida. Se eu amo os meus filhos, eu devo-lhes dizer a verdade. Não é esconder, não é omitir, mas é dizer a verdade. Então poderemos pensar qual o propósito de termos este amor racional. Isto é, um conhecimento e a percepção. Vamos ver agora o versículo 10. Então, uma igreja amorosa vive em amor racional. Em segundo lugar, uma igreja amorosa vive em sabedoria. Versículo 10. Para aprovardes, a ideia aqui é examinar, experimentar as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Como podemos ter sabedoria, então, na nossa vida e na vida da nossa igreja? Paulo, neste versículo, expressa o desejo de que este amor tenha um propósito claro. A capacidade de examinarmos as nossas vidas. A palavra aprovardes ou examinar, ela é mesmo usada em 1 Coríntios 11, 28, onde vemos que cada um deve se examinar a si mesmo. É a mesma palavra. Então esta palavra indica tanto testar como determinar se nós estamos a ser genuínos através de um teste ou de um exame. E o que é que isto significa? Quando nós fazemos este exame, não é percebemos aquilo que é melhor para as nossas vidas, mas aquilo que é melhor para o reino de Deus. Um filho de Deus não pensa o que é melhor para o seu reino pessoal, mas pensa o que é melhor para o reino de Deus. A decisão certa nem sempre é mais vantajosa para nós. A decisão de Jesus ir à cruz não era mais vantajosa para ele, mas ele foi. A decisão certa nem é sempre aquela que traz menores riscos. Às vezes nós dizemos assim, qual é a opção? Qual é que tem menor risco? Eu recordo-me quando vim para a Igreja da Graça e quando me foi feito o convite, alguém da minha família disse, tens de perceber quais são os riscos. E se tu fores para lá e se começar a haver problemas, então não era a vontade de Deus. Eu disse assim, mas o que é isto? Qual foi o profeta que seguiu a voz de Deus e não teve riscos, não teve problemas? Então a decisão certa nem sempre é mais vantajosa para nós, ou aquela que tem menor riscos. Quando temos decisões pela frente, nós devemos discernir as nossas escolhas. E se elas são as melhores para a nossa vida espiritual, da nossa família e para o bem da igreja. Sim. A igreja entra na equação porque nós somos parte da igreja. E às vezes as pessoas tomam decisões apenas com base no dinheiro. Eu vou mudar de sítio para um sítio que eu não sei bem onde é que é, mas vou ganhar um salário ótimo. As pessoas, então, e dá para pagar as casas e tudo? Dá, é excelente. Tem igreja? Não tem igreja. Mas como é que vai ser a tua vida espiritual? Eu não sei bem. Mas eu vou na mesma porque dá dinheiro. Cuidado. Qual é a diferença entre nós que somos cristãos e aqueles que não são cristãos? Têm a capacidade de discernir, têm a capacidade de ter percepção, têm a capacidade de examinar aquilo que é melhor para as suas vidas e para o reino de Deus. E quando assim for, olhando para o versículo 10, nós seremos como? Com conhecimento, com percepção, examinando, nós seremos o quê? Sinceros e inculpáveis. A palavra sincero era usada para os metais preciosos cujas as impurezas foram retiradas. Dessa forma, e aplicando à nossa vida, isso significa que quando nós temos este amor, nós vamos agir sem motivos ocultos quando estamos a lidar com as pessoas. Nós vamos agir com as pessoas sem armadilhas, sem estratégias malignas nos nossos relacionamentos.
nós vamos ser completamente transparentes. E nós devemos ser transparentes na nossa vida. Sabem porquê? Porque um dia tudo será esclarecido. 1 Coríntios 4, 5. Por isso não julguem antes do tempo, esperem que venha o Senhor. É Ele que há de iluminar o que está às escuras e dará a conhecer as intenções secretas de cada um. Deus vai tornar claro se hoje eu estar aqui a pregar, se estou com a melhor motivação, se estou com a melhor intenção, ou se estou aqui a enganar a todos. E então cada um irá receber a devida aprovação da parte de Deus. Então é um enorme desafio lidarmos com as pessoas. E é um maior desafio nós lidarmos com pessoas genuínas, nós sendo pessoas genuínas, sem qualquer tipo de esquemas, sendo puro em tudo o que nós fizermos. Sim, nós somos chamados a sermos genuínos nos nossos relacionamentos. Paulo diz também que devemos ser considerados inculpáveis. Há traduções que dizem irrepreensíveis ou sem escândalo. O que é que significará inculpáveis? Todos nós somos culpados. Todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. Então o que é que irá significar inculpáveis? A ideia aqui é que cada um de nós não provoque ofensas. Cada um de nós não cause problemas ao próximo, ao procurarmos ter uma conduta que seja agradável diante de Deus. Genuínos e uma conduta agradável diante de Deus e dos homens. Mas as nossas ações não devem fazer com que a outra pessoa se escandalize com Jesus. Este é o meu maior medo no ministério. Que às tantas eu faça alguma coisa que coloque em causa não o Evangelho, porque ninguém coloca em causa o Evangelho, mas o testemunho do Evangelho. E por isso eu digo muitas vezes, Senhor, se for para isso, leva-me, para que eu não cause vergonha, nem à Igreja, nem ao Evangelho. Esta é a ideia de 1 Pedro 3, 15 a 16. Estejam sempre preparados para responder a todos os que vos interrogarem acerca da esperança que têm. Mas façam-no com gentileza e respeito, tendo a consciência tranquila. Desse modo serão confundidos os que dizem mal do vosso procedimento segundo a fé em Cristo, mesmo naquilo em que vos acusarem. Reparem o que Pedro diz, que se nós vivermos vidas dignas, nós seremos o quê? Questionados. E ao respondermos, por vezes até quem não o faz com as melhores intenções, nós devemos fazê-lo com amor. Deixando mesmo aqueles que falam mal de nós confusos, porque nós não respondemos na mesma moeda. Porque nós não respondemos com ofensas. Ele provocou-me, vai ter que perceber. Não. Façam isto de uma forma tão amorosa que quem diz mal de vocês vai ficar confundido. Será que temos então confundido os nossos adversários ao sermos inculpáveis? Será que aqueles que estão próximos de nós podem afirmar que vivemos com o desejo de não ofender ninguém? Eu sei que posso ir ter com o Miguel, porque eu sei que ele não me vai ofender. Eu sei que posso ir ter com a Arinda, porque eu sei que ela não me vai ofender, mesmo nós podendo discordar de uma coisa ou de outra. Agora, pensemos, como reagimos quando nos apertam os calos? Quem somos quando somos provocados? Será que temos desarmado aqueles que nos ofendem e magoam ao não respondermos da mesma maneira? Aliás, a Bíblia vai até mais longe. O próprio Paulo diz em Romanos 12, 17, nós não devemos responder ao mal com o mal, mas devemos responder ao mal com o bem. Então, até agora, vimos que Paulo deseja que o amor cresça na igreja, através do conhecimento e da percepção, um amor racional, para tomarmos as melhores decisões na nossa vida, vivendo com sinceridade e sendo inculpáveis. Até quando? Diz o texto, reparem novamente, até à vinda de Cristo. Este é um enorme desafio, viver a vida como preparação para a vinda de Jesus. Ou seja, enquanto Jesus não vier ou não me chamar até si, nós devemos desejar crescer espiritualmente. Por vezes as pessoas pensam, se eu soubesse que teria uma oportunidade para escolher Jesus um pouco antes de morrer, como o ladrão na cruz, então eu iria tomar essa opção. Se eu soubesse, eu tomaria essa opção. Porquê? Porque até lá eu iria viver como queria. Eu iria viver a meu belo prazer. Quero dizer-vos o seguinte, que quem vive para Jesus
Quem percebe a satisfação que há em Jesus não desejará mais nada, pois a satisfação que nós temos em Jesus é superior a qualquer privação que nós possamos ter nesta terra. Então, alguém satisfeito em Jesus, alguém que canta como nós cantamos aqui, eu sou feliz com Jesus, não vai querer aceitar Jesus como o ladrão na cruz, mas vai querer desde pequeno dizer eu sou de Jesus porque eu vivo feliz com Jesus. Então, se há satisfação, nós vamos querer viver para Jesus até Ele nos chamar para junto de si. Será que nós ansiamos a vinda de Jesus? Será que nós dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus? Quando eu era solteiro dizia pelo menos, oh Senhor, deixa-me casar. Depois de casar, Senhor, pelo menos deixa-me ter filhos. E agora, depois de ter filhos, não digo mais nada. Daqui a uns anos já penso, Senhor, pelo menos deixa-me ver os meus netos, bisnetos e por aí adiante. Então, uma igreja amorosa vive em amor racional. Uma igreja amorosa vive em sabedoria. Em terceiro lugar, nós vamos ver que uma igreja amorosa vive para a glória de Deus. Vamos ver isso, versículo 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, quando lemos cheios do fruto de justiça, é um resumo daquilo que significa viver em amor racional, discernimento e percepção. E viver em sabedoria, examinando-nos, sendo sinceros e inculpáveis. Então, este fruto revela maturidade cristã. Quando Paulo diz que é mediante Jesus Cristo, está também a mostrar-nos que este fruto, ou estes frutos, aqui é plural, não nascem naturalmente na nossa vida. Não nascem através dos nossos esforços, mas são frutos realizados por quem? Reparem no texto, por meio de Jesus nas nossas vidas. Não é em vão que Jesus diz em João 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, na vida cristã, o amor a Jesus ajuda-nos a crescer espiritualmente e a ter maturidade para enfrentarmos as adversidades. Na vida cristã, o amor a Deus faz-nos crescer e não estagnar espiritualmente. Então, o cristianismo é contrário a qualquer traço de arrogância, porque sabemos que é sempre Jesus em nós. Nunca devemos achar que é Jonatas. Não, já não sou eu que vivo em mim, é Cristo. Então isso ajuda-me a não ser arrogante com o próximo. Porque se nós acharmos que já chegamos a algum nível espiritual pelos nossos esforços, se eu estou aqui, se eu já cresci pelos meus esforços e os outros não chegaram, nós vamos ser o quê? Orgulhosos, arrogantes. Oh João, tu só não chegas ao meu nível porque não trabalhas. Porque não te dedicas como eu. Tu, João, não... Então, nós não devemos ser arrogantes porque é sempre Jesus em nós. Como temos lidado com os nossos irmãos? Nós temos tido altivez? Como reagimos quando falham connosco? Se formos amorosos, nós vamos manifestar frutos da justiça ao manifestar graça e misericórdia. Se nós formos arrogantes, nós vamos mostrar que, afinal, o amor que temos, possivelmente, é um amor não a Deus, mas a nós próprios. Num nível tão alto que nós não permitimos que alguém possa falhar connosco. Quando nós não permitimos que alguém falhe connosco, nós estamos a afirmar, sabem o quê? Eu amo-me. Eu estou no centro da minha vida. Ninguém me pode tocar. Se nós estivermos em Jesus, nós iremos reagir como Jesus, o qual, quando o injuriavam, ele não respondia. O Samuel Luria escreveu uma música sobre esta atitude de Jesus, dizendo: tinhas palavras para calar o mar e até citavas quem basicamente estava a citar as coisas que vinhas fazer. Mas o que é que usaste para defenderes? Palavras não, nenhuma. E que lição nos dás por não responderes? Às vezes as maiores e melhores lições são aquelas que não são verbalizadas. Às vezes a melhor resposta é aquela que fica por dizer, para não respondermos na mesma moeda. Têm as nossas respostas mostrado que nós somos de Jesus?
Qual o motivo de todas as nossas ações mostrarem que é Jesus em nós? Reparem no versículo 11, parte final. Para a glória e louvor de Deus. Então isto é algo profundo, porque uma igreja amorosa, ela vive para a glória de Deus, ajudando a mostrar às pessoas quão Jesus é belo, em vez de mostrarmos quão útil Jesus pode ser na tua vida. O coaching diz quão útil Jesus pode ser na tua vida. O Evangelho diz quão belo Jesus é. Paulo ora para que o amor de Deus cresça na vida da igreja, para que se amem uns aos outros, porque isso honra a Deus. Isso honra a Deus quando nós mostramos amor uns pelos outros. Não é em vão que Paulo, nesta carta, primeiro fala do amor e só depois vai falar dos problemas da igreja. Porque só estamos prontos para falar dos problemas da igreja quando soubemos o que é amor. Enquanto não soubemos o que é amor, se nós formos falar dos problemas, nós vamos agir na carne. E vai ser a carne, em vez de ser o Espírito, a agir em nós. Então, e se amar e honrar a Deus, isso vai trazer alegria às nossas vidas. Tens dado glória a Deus na tua vida pessoal, mesmo quando ninguém te vê? Mesmo quando nós estamos lá escondidos, nós temos dado glória a Deus mesmo quando ninguém nos vê? Temos vivido até para a glória de Deus na nossa casa, onde aí não há máscaras? Aqui nós podemos passar sempre a imagem que somos altos cristãos, espetáculo e tal, cantamos. Tal. Mas em casa, quem nós somos onde não há máscaras? Não é em vão que David diz, até em minha casa andarei com um coração sincero, Salmo 101. É um enorme desafio. As pessoas têm visto então o nosso desejo de darmos glória a Deus, mesmo depois de terem falhado connosco? Ou seja, falha comigo, Mateus falha comigo, e ele sabe que o meu desejo perante este problema vai ser dar glória a Deus. Se nós soubermos que, se houver um problema entre os dois, o desejo dele e o meu desejo é dar glória a Deus, sabem qual é o passo que vai acontecer a seguir? Reconciliação. Quando não há reconciliação, é porque alguém não desejou viver para a glória de Deus. Então, para sermos uma igreja amorosa, precisamos viver a realidade de Jesus em nós, através do arrependimento, através da fé em Jesus Cristo. Não devemos amar quando isso pode trazer benefícios para a nossa vida. Aliás, é fácil amar a alguém quando eu sei que isso vai trazer benefícios. É fácil amar a Arinda porque sei que ela depois, no final do ano, vai trazer aquele bacalhau maravilhoso. É fácil amar assim alguém. Agora, nós devemos amar não pensando no que esta pessoa tem para me dar, mas devemos pensar em amar porque Jesus amou-me. Devemos amar, sim, porque isso dá glória a Deus. Quer comais, quer bebais, coisas mais simples da vida. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. No comer, no beber, às vezes é difícil. Outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então uma igreja amorosa satisfaz na glória de Deus. Que cada um de nós, ao sair daqui, possa pensar em maneiras práticas como pode dar glória a Deus na sua vida diária, pedindo ao Senhor que cresça em amor para com Ele e na forma como se relacionam uns com os outros. Então uma igreja amorosa vive em amor racional, vive em sabedoria e vive para a glória de Deus. Como podemos ver, igreja amorosa não é sobre sentimentos, é sobre quem Deus é e quem nós somos, para que no fim o nome de Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe.